Olá, liderança de pequenos grupos da Igreja Central da Mar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. Bom, meus amigos, o objetivo desse vídeo é nós falarmos um pouco sobre o Festival de Pequenos Grupos. Bom, antes de nós entrarmos nos detalhes do festival, eu gostaria primeiramente de pontuar algumas questões pertinentes ao que é o Festival de Pequenos Grupos, questões sobre premiação e objetivos e mudanças que houveram do ano passado para cá. Por quê? Nas nossas reuniões missionárias, nós temos percebido e temos conversado com vocês e temos ouvido as críticas e sugestões. A equipe missionária ela tem buscado atender o que vocês têm levantado com o intuito de que o festival ele se torne mais atrativo, que as pessoas, os pequenos grupos, eles participem mais. Mas queria só conceituar o que é o festival. Bom, o festival para a gente ele funciona como um termômetro para enxergarmos os dons e talentos dos PGs. Porque através do festival e da análise que é feita em cima dele, nós conseguimos bater um raio-x sobre a realidade de cada pequeno grupo individualmente. Bom, também através de análise nós podemos enxergar pontos fortes e pontos que requerem a atenção por parte da equipe missionária sobre cada pequeno grupo. Ou seja, nós conseguimos realmente fazer um diagnóstico real do seu pequeno grupo. Meus irmãos, também vocês que já participaram dos festivais anteriores perceberam no último festival, no final do ano, como foi a dinâmica. A dinâmica, creio eu, que foi muito boa, pelo menos foi o feedback que os líderes nos deram. Nós sugerimos várias mudanças, mas a premiação, meus irmãos, eu preciso que vocês entendam isso com muito carinho. A premiação, ela não é necessariamente para quem é primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, porque a premiação, na verdade, para a gente ela é um reconhecimento, ou seja, todos os que se envolvem na missão eles serão reconhecidos pelo seu empenho missionário. No ano passado, por exemplo, se vocês se lembrarem, vocês vão ver que todos os pequenos grupos que foram premiados, que tiveram os destaques, eles tiveram a mesma premiação. E para quem se lembra, foi dado caixas acústicas, né, para todos os pequenos grupos, inclusive pequenos grupos que tiveram um destaque especial. Também, da mesma forma, nós reconhecemos todo o empenho com relação ao trabalho missionário da igreja. Ou seja, se uma pessoa ela batizou 10 pessoas, ela foi reconhecida. Se uma dupla missionária ela batizou 25 pessoas, ela teve seu reconhecimento. Se uma pessoa ela batizou apenas uma pessoa, ela também foi reconhecida. Ou ainda, se a pessoa não batizou ninguém, mas ela teve uma vida ativa na missão da igreja, participando com seus dons e talentos, ela também teve o seu reconhecimento. E essa é a ideia, meus irmãos. Nós precisamos um pouquinho trabalhar a maturidade da igreja com relação a isso. O festival não é um meio de premiar A, B ou C, ou o maior e o mais forte, mas é um meio de reconhecer o empenho missionário de cada um. Ok? Bom, mas olha só, nós, atendendo às sugestões, nós sugerimos algumas mudanças a partir desse ano para o Festival de PGs. Bom, dentre um dos objetivos dessas mudanças foi deixar o Festival de Pequenos Grupos mais transparentes. Nós conversando com vocês, percebemos que as pessoas tinham dúvida com relação à dinâmica em si, com relação também à pontuação, como que se alcançava a determinada pontuação e também com a própria apuração, às vezes ficava questionável. Bom, a ideia agora com essas melhorias que nós propomos, isso vai se tornar cada vez mais transparente e nós contamos com o apoio de vocês e com a contribuição relevante de vocês. Ainda, outro objetivo dessas mudanças foi de prover meios para que todos os PGs possam participar do festival
e ser reconhecido pelo seu trabalho missionário. Como eu disse, através do festival nós podemos mensurar os pequenos grupos pelos seus destaques, pelos seus talentos e pelo envolvimento que cada um dá e contribui com a igreja. E, meus irmãos, só concluindo essa parte, para nós entrarmos agora na parte dos critérios, nós precisamos realmente que a igreja ela entenda que nós contamos com vocês, com o empenho de vocês, porque a igreja ela é o que é, porque existem os pequenos grupos da nossa igreja. Tá, só para concluir, o Festival de Pequenos Grupos ele não é uma competição. Que fique isso bem claro. A cultura que se tem é que existe uma competição e nessa competição os mais fortes eles são os que ganham. E vocês vão ver logo mais quando começar a explicar que todos têm a oportunidade, que todos têm como eles serem reconhecidos e também, claro, serem premiados, mas não prêmios de forma escalonar, né? Onde tem-se um primeiro, um segundo, terceiro e assim por diante lugar. A ideia é que cada pequeno grupo, pelos dons que Deus deu a vocês mesmos, vocês possam ser reconhecidos. Ok? Bom, agora nós iremos entrar nos detalhes sobre o que é o Festival de Pequenos Grupos. Então, meus irmãos, essa ficha aqui foi a ficha que vocês receberam na nossa primeira reunião missionária, que ocorreu em fevereiro. Aqui está elencado basicamente alguns itens, né, estruturais e alguns itens que tem a ver com a parte dos projetos da igreja, relacionamento e missão. Não tem todos os itens e vocês vão entender o porquê logo mais, porque eu vou explicar item a item para vocês. Mas a ideia é que a cada reunião nós vamos moldando essa ficha conforme os eventos vão ocorrendo ao longo do ano, ok? Meus irmãos, então, vamos agora entrar no mérito dos critérios da premiação do Festival de Pequenos Grupos. Bom, nós tentamos aqui organizar e ficou da seguinte forma. Nós organizamos critérios com relação à estrutura dos pequenos grupos, também com relação ao envolvimento nos projetos e também o relacionamento entre os pequenos grupos. Mas olha só, vamos entrar aqui no mérito e eu quero explicar para vocês também esse termo que é pontuação e também a periodicidade. Para cada item, claro, alguns itens são mais importantes, têm mais peso que outros. Então, por isso de se ter uma pontuação para um maior do que outro. Com relação à periodicidade, vocês atentem aqui. Porque, por exemplo, temos aqui anual, semestral e recorrente. O que seria isso? Anual você tem um ano todo para você conseguir bater esse critério. O semestral já é diferente. Você tem até o meio do ano, por exemplo, para alcançar esse critério. Se não, vai passar para o outro semestre, mas geralmente a gente vai dar um decréscimo na pontuação. Já o recorrente, ele é a cada vez que esse critério é alcançado. Vou já explicar cada um. Vamos lá. Com relação à estrutura, a ideia é que cada pequeno grupo ele tem uma estrutura básica, funcional. Por exemplo, o seu pequeno grupo ele tem uniforme, ou seja, pelo menos 50% dos membros do pequeno grupo eles estão com uniforme. É bom porque no festival fica bem bonito ver todo o pequeno grupo uniformizado. Se tem, você vai preencher na sua ficha 300 pontos. Ou seja, você tem isso tem até o final do ano para fazer isso, tá bom? O seu PGI tem bandeira. A ideia é que todo pequeno grupo ele entre no dia do festival com a sua bandeira. Então, vale 200 pontos. Da mesma forma, você tem um ano todo para providenciar isso. Já com relação ao banner, ele é semestral. Por quê? Porque a ideia é que cada pequeno grupo ele tem uma identificação para que as pessoas, ao passarem pela sua casa, elas percebam que ali existe um pequeno grupo da Igreja Adventista. E como nós temos pressa nessa identificação, nós sugerimos aqui que ele vale 200 pontos até o meio do ano. A partir do segundo semestre, ele vai valer 100 pontos. Agora, olha só.
o seu pequeno grupo ele tem um líder, todo pequeno grupo ele tem líder. Então, basicamente, todo mundo vai ganhar essa pontuação, ok? Ainda, o seu pequeno grupo tem um líder associado. Nós entendemos que só um líder ele às vezes não é o suficiente. O ideal é que cada pequeno grupo tenha um líder e também o seu associado. Da mesma forma, todo pequeno grupo ele tem um anfitrião, ou seja, ali a pessoa que é dona da residência, ela é a anfitriã do pequeno grupo. Basicamente, todos os pequenos grupos eles vão ganhar essa pontuação. O seu pequeno grupo ele é uma unidade da escola sabatina. Um dos objetivos nossos, como igreja, é que cada pequeno grupo seja uma unidade da escola sabatina. Então, se seu pequeno grupo ele é uma unidade, você já ganha ali, pode marcar 400 pontos. Se não é, nós vamos trabalhar, conversem com a gente para que nós providenciemos para que se torne o quanto antes uma unidade da escola sabatina. Mais uma vez, relembrando, isso aqui ele é anual. Você tem um ano todo para trabalhar esse critério. Dando sequência, o seu PG ele tem um planejamento anual ou semestral das ações do PG? O ideal é que todo pequeno grupo, né, assim como a igreja, pegue o calendário de atividades e se planeje. Por exemplo, quando chegar no período do evangelismo, Semana Santa, Semana de Colheita e assim por diante, vocês já saibam as datas e façam o seu próprio planejamento. Então, vocês tragam para a gente esse planejamento e é que nós vamos considerar realmente que vocês se planejaram. E nós, como igreja, entendemos que isso é importante. Isso vale 300 pontos. Agora, olha só. Cada pequeno grupo que faz a multiplicação, ou seja, você tem um pequeno grupo e dentro do seu pequeno grupo, alguma pessoa ela sai para fundar um outro pequeno grupo e esse pequeno grupo, né, o seu pequeno grupo, ele vai e ajuda esse pequeno grupo novo, como se fosse um filho. Ajuda no seu crescimento, fortalecimento. Ou seja, dando todo o suporte que esse pequeno grupo novo precisa para que ele cresça e se torne também um pequeno grupo maduro. Se o seu pequeno grupo fizer isso, cada multiplicação vale 600 pontos. E vamos supor que num ano vocês conseguiram fazer duas multiplicações. Então, no primeiro momento, vocês vão marcar 600 pontos e numa próxima reunião, né, no mesmo ano, vocês vão marcar mais 600 pontos e vai ser acumulado. Ok? Então, pessoal, dando continuidade, aqui agora nós vamos falar sobre o pequeno grupo envolvido nos projetos da igreja. Basicamente, aqui vocês vão ver que são os projetos do calendário, do nosso calendário de atividades. Mas olha só, por exemplo, cada doação de sangue realizada pelo PG. Por exemplo, em janeiro já houve uma primeira doação e vale 50 pontos cada pessoa do seu pequeno grupo que fez a doação. Por exemplo, no seu pequeno grupo, vamos supor que 3 pessoas no dia doaram sangue. Então, você vai somar 150 pontos, porque foram as 3 pessoas que doaram sangue. Ok? Ainda, o seu pequeno grupo participou dos 10 dias de oração na igreja? Ou seja, já teve o projeto de 10 dias e ali nós convidamos alguns pequenos grupos que se envolveram. Cada pequeno grupo que ali participou pode marcar na sua fichinha aí 150 pontos. Aqui vocês percebem que é anual, porque esses projetos eles ocorrem uma vez no ano só. Da mesma forma, por exemplo, a Semana Santa vai ocorrer ainda. Então vocês, é claro, nesse primeiro momento vocês não vão preencher, mas nas próximas reuniões onde esse evento já tenha ocorrido, vocês vão marcar. Ou seja, nas próximas reuniões que vierem, onde já ocorreu esse evento e já foi pontuado, vocês não mais precisam marcar, porque nós só vamos considerar uma única vez. Porque nós sabemos que Semana Santa só ocorre uma vez no ano, então nós sabemos que só a primeira vez que você marcar que vai pontuar. As demais vezes não precisa mais pontuar. Mas se o seu pequeno grupo participou da Semana Santa, fazendo evangelismo lá no seu pequeno grupo, então vale 400 pontos. O seu PG fez evangelismo na semana de colheita,
Da mesma forma, a semana de colheita também é um evangelismo onde os pequenos grupos eles fazem um evangelismo. Da mesma forma, vale 400 pontos. Aqui eu marquei o primeiro semestre, mas na verdade ele também ocorre no segundo semestre e tem a mesma pontuação. Agora olha só, o seu pequeno grupo fez evangelismo o evangelismo dos Calebes? Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Ano passado, teve um pequeno grupo que promoveu o evangelismo dos Calebes. Eles estiveram à frente, estiveram encabeçando todo o projeto e eles fizeram acontecer. Ou seja, esse pequeno grupo, se assim for esse ano também no Calebes, vocês vão colocar aí 400 pontos. Já os pequenos grupos que só participaram ajudando no suporte, com brindes, com lanche, ali atuaram na organização, também vão somar pontos também. Nesse caso, vocês vão somar 150 pontos. Aqueles pequenos grupos que ficarem ajudando, então podem marcar aí na sua fichinha 150 pontos. Outra coisa, o seu pequeno grupo fez evangelismo para o batismo da primavera? Esse aqui é um item novo. A ideia é que nós desenvolvemos aqui, no período do batismo da primavera, também um evangelismo. Então, se o seu pequeno grupo vai fazer, na verdade, se fez o evangelismo para o batismo da primavera, também coloquem aí mais 400 pontos. O seu pequeno grupo participou do projeto Bálsamo, isso aqui já é lá no final do ano, no dia de finados, né, 2 de novembro, onde ali a cultura é que vários pequenos grupos se envolvem e vão ali para o cemitério fazer uma atividade missionária, ou ainda vocês vão, por exemplo, para um sinal, distribuir água, literatura, panfleto e assim por diante. Se o seu pequeno grupo fez essa atividade, também pode marcar aí 150 pontos, ok? Participação ativa do PG no mutirão de Natal. Esse projeto é um projeto assim, muito interessante e nós contamos realmente com o apoio do pequeno grupo. Todos os anos nós fazemos a arrecadação para o mutirão de Natal e se o seu pequeno grupo ele participar trazendo alimentos, independente da quantidade que seja, mas você participou ajudando na coleta, na arrecadação, você pode marcar aí 400 pontos. E já concluindo, o seu pequeno grupo participou do projeto Impacto Esperança. Esse projeto também é um projeto missionário, onde nós distribuímos as literaturas, os livros missionários. O seu pequeno grupo participou, comprou os livros, foi para a rua entregar, então pode marcar também aí 200 pontos na sua ficha, ok? Então, meus irmãos, dando sequência, agora com relação à parte dos relacionamentos, né, do pequeno grupo. Olha só, o seu PG ele fez algum trabalho social na comunidade, por exemplo, entregando sopão, fazendo algum tipo de palestra na comunidade, algum serviço social, enfim. Se o seu pequeno grupo assim fez, cada vez que você promoveu um desses eventos, você pode somar pela quantidade de vezes e cada vez vale 250 pontos. Então vamos supor que no mês o seu pequeno grupo ele fez no começo do mês uma entrega de sopa e depois fez ali alguma campanha social, alguma feira de saúde e assim por diante. Então no mês vocês fizeram duas atividades, então vai somar 500 pontos. O seu pequeno grupo ele participou de eventos promovidos pela liderança missionária, por exemplo, quando nós convocamos os pequenos grupos, né? Vai ter um mutirão de saúde, por exemplo, alguma ação solidária na igreja, assim por diante. Nós fazemos aquela convocação. Se o seu pequeno grupo veio, ajudou ali no dia, também vai 200 pontos. Isso a cada ocorrência, né? Aqui eu coloquei mutirão de saúde, por exemplo, mas poderia ter sido uma outra situação, tá bom? O seu pequeno grupo se reuniu todas as semanas no mês, ou seja, a ideia é que as reuniões elas sejam regulares. Toda semana o seu pequeno grupo ele deve se reunir. Se assim o fez, todos os dias, todas as semanas do mês, se houve a reunião, então vale 150 pontos.
O seu pequeno grupo ele tem pelo menos 90% dos membros fazendo o estudo diário da escola sabatina, ou seja, é um outro ponto que nós atuamos junto com a escola sabatina. E nós sabemos que o ideal é que 100% dos membros eles estudem sua lição diariamente. Então, se pelo menos 90% do seu pequeno grupo ele faz o estudo diário, então pode colocar aí 200 pontos. Isso aqui, esses que estão aqui, ó, eles são a cada reunião. Ou seja, nós iremos reunir nesse dia, né, que vocês estão vendo esse vídeo, mas daqui a um mês e meio, a gente vai se reunir de novo. Então, a cada reunião, vocês vão pegar e vão acumular. Ah, nesse período da última reunião para cá, nós fizemos tantas vezes esse critério. Então, vocês vão somar e aqui vocês vão multiplicar pela quantidade de vezes que ocorreram. Bom, agora olha só. Participação dos líderes de pequenos grupos na reunião com a liderança de PGs. Ou seja, é essa reunião de hoje, do qual vocês estão participando. Se a sua liderança do seu pequeno grupo está presente, você pode marcar 100 pontos. Aqui é um detalhe. Se o pequeno grupo ele não for regular nas reuniões, ele vai estar perdendo ponto. Ou seja, um dos critérios que nós vamos reconhecer no final, lá no festival, no final do ano, é a regularidade dos pequenos grupos nas reuniões missionárias. Bom, agora olha só. Cada dupla missionária do pequeno grupo vale 150 pontos. Vamos supor, no meu pequeno grupo lá eu tenho 3 duplas missionárias, ou seja, 6 pessoas que estão fazendo trabalho missionário em duplas. Cada dupla vale 150 pontos. Então, se eu tenho 3 duplas missionárias, eu vou somar aqui 450 pontos. Ainda, cada visita missionária realizada pelo pequeno grupo, ou seja, visita aos interessados, nós temos na igreja vários interessados que querem estudo bíblico, que querem uma visita. Então, se a sua dupla missionária do seu pequeno grupo vai fazer uma visita, ou então ainda, se as duplas missionárias do seu pequeno grupo saem num sábado à tarde, por exemplo, para entregar o folheto, algum tipo de publicação, cada vez que vocês fazem isso, vale 100 pontos. Então, por exemplo, no começo do mês, o meu pequeno grupo foi fazer uma visita missionária. Alguém que veio à igreja visitar e é um interessado. Então, nós fomos lá e fizemos uma visita missionária. Então, foi 100 pontos. Mas na outra semana, nós já fomos entregar folheto lá no hospital. Então, já são mais 100 pontos. Acumulou 200. Entenderam? Cada batismo realizado pelo pequeno grupo. Isso aqui é o grande diferencial. Muitas vezes os líderes eles se chocavam porque é o seguinte: ah, meu pequeno grupo não batiza muito. Ah, meu pequeno grupo ele não tem muito essa virtude. Mas aqui, ó, o batismo ele é apenas um critério dentre vários que nós já vimos aqui. O detalhe é, cada pessoa que o seu pequeno grupo leva ao batismo, né, vale 200 pontos. Ou seja, vamos supor que o seu pequeno grupo ele já batizou, vamos supor que da última reunião para cá, batizou 5 pessoas. Vamos supor que foi um evangelismo agora, então nesse período vocês batizaram 5 pessoas. Então vale 1000 pontos. Aí passou, né, essa reunião de hoje que vocês estão preenchendo, foi mais um mês à frente, e nesse intervalo vocês batizaram mais 2 pessoas. Então, na próxima reunião, vocês vão colocar 400 pontos. Ou seja, vai acumulando e é recorrente. A cada vez, em cada reunião que você apresenta pessoas ao batismo, isso vai sendo acumulado ao longo do ano. Ainda, cada estudo bíblico é realizado pelo pequeno grupo. Isso aqui ó, tem gerado algumas dúvidas, mas cada aluno que está estudando a Bíblia com você, no seu pequeno grupo. Ou seja, você, num dia que não é o dia da reunião, no seu pequeno grupo, você está dando estudo bíblico no seu pequeno grupo, vamos supor, para um casal. Lá no meu pequeno grupo, eu tenho um casal que estuda a Bíblia comigo na quinta-feira. Então, se é um casal, são 2 pessoas. Então, eu somo aqui 200 pontos. Ok? Não é no dia da reunião, porque o dia da reunião no pequeno grupo é uma coisa e a ideia é que o estudo bíblico ele ocorra no outro dia ou pelo menos num outro horário, não junto com a reunião.
Agora olha só, classe bíblica realizada pelo pequeno grupo em dia alternativo da reunião semanal. Vamos supor que o seu pequeno grupo ele se reúne na sexta, mas na terça-feira vocês fazem abrir uma classe bíblica na comunidade. Essa aqui é uma ideia nova que nós precisamos trabalhar na igreja. O ideal é que cada pequeno grupo ele fosse realmente uma classe, um local de pregação do evangelho. Então, se o seu pequeno grupo ele formou uma classe bíblica, vale 1.000 pontos. E aqui nós estamos avaliando isso aqui semestralmente. Nós entendemos que um curso bíblico ele dura em torno de 3 a 6 meses. Então, assim nós entendemos a semestralidade desse critério. Então, se o seu pequeno grupo ele fez uma classe bíblica e promove estudos recorrentes semanalmente, então pode colocar aí 1.000 pontos, ok? Agora, olha só. Pequeno grupo apoia outro PG em dia alternativo da reunião semanal. Mais uma vez, imagine que o seu pequeno grupo ele se reúne na sexta-feira, mas um pequeno grupo que vocês estão ajudando está fraco, e agora seu pequeno grupo quer estar mais estruturado, vocês vão agora ajudar esse pequeno grupo que vocês estão dando suporte. E vamos supor que seja numa terça-feira. Se assim vocês estão fazendo, né, então vale 500 pontos, você pode marcar aí. Da mesma forma, nós entendemos que esse suporte tem que ser algo assim realmente duradouro. E nós entendemos que um suporte eficaz para um pequeno grupo se estabelecer e ter maturidade, ele leva algum tempo. Então nós estamos avaliando aqui a cada 6 meses. Bom, agora olha só. Cada cesta básica arrecadada pelo pequeno grupo vale 100 pontos. Ou seja, a ideia do pequeno grupo também é que nós possamos ajudar a igreja como um todo. Nós temos o departamento da ASA e ali eles não são suficientes para arrecadarem e distribuir alimentos para os necessitados. E nós contamos, é claro, com o apoio de toda a igreja. Então, se o seu pequeno grupo puder ajudar dando as cestas básicas, cada cesta básica que for doada ali na asa, ela também vale 100 pontos. É recorrente no caso, né? E meus irmãos aqui também, ó, no dia do festival, ó, o seu pequeno grupo trouxe pelo menos uma cesta de alimentos no dia do festival, vale 300 pontos. A ideia realmente é essa, que o nosso festival seja um festival assim, muito alegre, muito feliz, cheio de bênçãos e que nós possamos também continuar abençoando as pessoas. Então, se planeje para que nesse dia, no dia do festival, no caso, vai ter agora no meio do ano um e no final do ano outro festival. Cada vez que o seu pequeno grupo trouxer uma cesta de pelo menos uma cesta de alimentos, vale 300 pontos. É claro, vocês podem dar quantas vocês quiserem. Ok, meus irmãos?